Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala novamente é o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui neste projeto maravilhoso de leitura bíblica diária, ao ministério na pessoa da pastora presidente, do nosso amado pastor Gedeon Júnior, e agradeço também ao pastor Arnaud e também a todos os irmãos que reservam o tempo para estudar conosco aqui este projeto maravilhoso de leitura bíblica diária. E hoje nós chegamos aqui, irmãos, ao capítulo 8 do livro de Levítico, capítulo este que trata de uma sessão solene da consagração do grande Kohen Gadol, e que é Arão, o sumo sacerdote, e também dos Kohanins, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, que seriam sacerdotes menores, que seriam adjutores idôneos de Arão no sacerdócio levítico. E o versículo 1 já diz assim: falou mais o Senhor a Moisés. Irmãos, essa expressão designa uma mudança de assunto e a apresentação de um novo comando de Deus dado a Moisés para transmitir suas leis ao povo. E tudo indica que as ordens de Deus foram transmitidas a Moisés de cima do propiciatório, lá do interior do Santo dos Santos, onde, numa nuvem de glória, Deus se manifestava de cima da Arca da Aliança e ditava as sagradas leis, um compêndio de 613 leis que foram dadas a Moisés, que as escreviam em pergaminhos e as transmitia ao povo de Israel como sagradas leis para o povo. E no versículo 2, na parte A, o Senhor diz a Moisés: toma Arão e a seus filhos com ele. Aqui o capítulo 8, irmãos, relata o cumprimento das instruções que Moisés recebeu do Senhor no Monte Sinai para a ordenação de Arão e de seus filhos como ministros do culto levítico, juntamente com o anúncio do projeto de construção do tabernáculo. Esta consagração, portanto, irmãos, é tema do capítulo 29 do livro de Êxodo, que serve como uma orientação preliminar para a instituição do sacerdócio. Então, nós devemos crer que esta consagração só se daria de fato aqui no capítulo 8 de Levítico, porque o tabernáculo, antes de Êxodo 40, ainda não estava estruturado. E por isso nós devemos entender que o capítulo 1 do livro de Levítico é de fato uma continuação daquilo que estava acontecendo no capítulo 40 do livro de Êxodo. E agora nós entendemos que não faria sentido termos sacerdotes consagrados para o ministério antes da instituição do sistema sacrificial levítico ser estabelecido e antes de o tabernáculo estar pronto para as ministrações e os serviços no altar, para a efetiva ordenação das liturgias divinas. No capítulo 2, na parte B, versículo 2, parte B, o Senhor diz: traga as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães ázimos. Para consagrar os eleitos para o serviço, irmãos, foram dadas vestes especiais para os sacerdotes, para fazer distinção entre eles e os demais israelitas, e também serviriam para enfatizar a dignidade e a beleza do sacerdócio levítico. Foram dados também o azeite da unção, que é o símbolo da autoridade e da vocação divina, um novilho como oferta mais alta pelo pecado de Arão e de seus filhos, e 2 carneiros oferecidos, um como holocausto e outro como oferta de comunhão. E junto a eles ainda havia uma cesta contendo pães ázimos, simbolizando pureza de vida e também pureza doutrinária. E nós podemos dizer que todos esses itens seriam, a partir daí, usados da consagração dos sacerdotes como um requisito obrigatório para essa solenidade, que se repetiriam ao longo das Escrituras a cada consagração de novos sumos sacerdotes como símbolos do eterno sacerdócio de Cristo. O versículo 3 diz assim: e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Irmãos, Deus exige a presença de toda a assembleia do povo de Israel diante do tabernáculo para testemunhar a posse de Arão e de seus filhos para o ministério. E aqui, segundo o teólogo Howard Harrison, essa descrição sugere que os anciãos de várias tribos de Israel se reuniram imediatamente antes da porta do tabernáculo, e o povo, que era cerca de 2 milhões de pessoas, se reunia através deles, cada um em pé no agrupamento da tribo da qual pertencia,
E outros teólogos sugerem que eles ficariam agrupados ali logo na subida do pé do Monte Sinai, que era uma posição mais alta, para que eles pudessem ter uma ampla visão da gloriosa cerimônia de consagração do grande Kohen Gadol e também dos Kohanins. E a ordenação de Arão e de seus filhos, irmãos, foi um evento público muito importante na história de fé israelita, dada a natureza aberta e participativa do culto de Israel. Era fundamental que a ordenação fosse uma cerimônia pública, com todas as tribos ali presentes, para que toda a comunidade reconhecesse que Deus havia de fato escolhido a casa de Arão para servi-los como sacerdotes. E da mesma forma que a crucificação de Cristo foi o maior evento público já realizado na história de Israel, para que pudesse sacramentar a escolha de Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros e como mediador de uma nova aliança. O versículo 4 diz assim: Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Aqui, irmãos, nessa cerimônia, Moisés era o mediador da antiga aliança e, embora funcionasse como um servo, ele era a maior autoridade de Israel. E sendo o maior de todos, aqui ele se faz servo de todos e assim torna-se efetivamente um tipo perfeito de Cristo, que sendo o Filho de Deus se tornou um servo fiel, conforme Filipenses capítulo 2, verso 7, a fim de que mediasse uma nova aliança entre nós e Deus. Então, Deus confiou a Moisés a honra de organizar a vida religiosa e comunitária do povo ao pé do Monte Sinai e fez tudo como o Senhor o ordenou e reuniu o povo diante do tabernáculo já edificado, com o altar de holocausto já montado, a pia, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso e a arca da aliança, para, depois de estabelecer os 5 sacrifícios, ele pudesse empossar o Kohen Gadol e seus Kohanins, né, que agora seriam os medianeiros da nação de Israel diante de Deus. O versículo 5, então, diz assim: Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Irmãos, Moisés fez questão de mostrar às tribos presentes diante do tabernáculo e aos 2 milhões de hebreus que ali estavam, que a escolha de Arão, seu irmão, e de seus 4 sobrinhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, não se tratava de um conchavo político ou de um caso de nepotismo, pois muitos poderiam questionar este fato, mas ele não se esquivou em mostrar que a escolha não era dele, mas era exclusivamente fruto da vocação soberana de Deus. Para o sacerdócio araônico, Deus escolhe Arão e seus filhos antes da fundação do tabernáculo, da mesma forma que Deus em Cristo nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos um sacerdócio perfeito e oficiássemos juntamente com ele no corpo santo que é a igreja, uma espécie de tabernáculo edificado por Deus. O versículo 6 na parte A diz: E fez Moisés chegar a Arão e a seus filhos. Aqui, irmãos, o texto nos diz que Moisés apresenta Arão e a seus filhos, e os estudiosos dizem que a frase fez chegar traz a mesma etimologia da palavra hebraica korban, que era usada como um padrão para apresentar uma oferta dedicada a Deus. O seu uso aqui, irmãos, indica que Arão e seus filhos agora são apresentados ao Senhor como uma oferta tirada dentre o povo ali da tribo de Levi, a fim de que estes fossem totalmente santificados para o serviço no altar e dados como um presente de Israel dedicado a Deus, para que servissem a Deus em seu lugar. O versículo 6, parte B, diz: E os lavou com água. Irmãos, depois de apresentar os sacerdotes ao povo, Moisés lava Arão e a seus filhos para que eles pudessem ser ritualmente limpos para a cerimônia de ordenação. E o primeiro a ser lavado aqui foi o grande Kohen Gadol, que é Arão. E a lavagem do corpo de Arão fala da lavagem do corpo de Cristo pelo seu batismo nas águas do Rio Jordão. E embora Cristo não tivesse pecado algum como Arão, ele se permitiu banhar nas águas do Rio Jordão ali, no seu batismo com João Batista, para que neste ato ele cumprisse publicamente a simbologia da justiça da lei e a apresentação para o seu sacerdócio nos tabernáculos eternos. Então, logo após a lavagem de Arão,
os seus filhos também foram lavados para se purificarem para o ministério levítico, o que também é uma alegoria da pureza sacrificial que Deus promoveu em Cristo para que seus filhos fossem lavados e remidos de toda a impureza mundana, para depois oferecerem sacrifícios de louvor e adoração diante da sua santa presença. E aqui nós temos que a água é o maior solvente natural que existe, é um símbolo da nossa purificação pela palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 3, Cristo disse que nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. E Paulo, em Efésios, no capítulo 5, versos 25 e 26, explica que Cristo purificou a igreja com a lavagem da água pela palavra para santificá-la. E o Rabino Rashi, irmãos, entende que Moisés, aqui nessa cerimônia, lavou o corpo inteiro dos sacerdotes na bacia de bronze, mas em outras ocasiões os sacerdotes lavavam apenas as suas mãos e os pés ao entrar no santuário para ministrar. E no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 8 ao 10, Cristo ele se veste de uma toalha de linho e começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro, como sempre muito afoito, disse-lhe: "Nunca me lavarás os pés." Ao passo que Jesus lhe respondeu e disse: "Se eu não te lavar, você não tem parte comigo." E Pedro, assustado, disse: "Senhor, não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça." Mas Cristo respondeu que aquele que está lavado não necessita de lavar senão somente os pés, pois todo o mais está limpo. No versículo 7 diz: "E vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele." Como já observado no estudo do capítulo 28 de Êxodo sobre as vestes sacerdotais, estas foram concedidas a Arão para que lhe dessem dignidade e beleza, e Arão foi o primeiro a ser vestido após ser lavado por Moisés, por ser uma figura de Cristo como sumo sacerdote da nova aliança. Arão foi vestido com uma túnica branca, símbolo da pureza de Cristo, um manto azul, símbolo da sua divindade, um éfode ou colete sacerdotal, bordados com fios de ouro, azul, púrpura e carmesim, símbolo da sua natureza humana, entrelaçada à sua natureza divina. Sobre o éfode, Moisés colocou o cinturão roxo bordado para apertar todas as vestes de Arão sobre o seu corpo, para que lhe desse sustentabilidade durante todas as ministrações do altar. O versículo 8, parte A, diz: "Pôs-lhe o peitoral." Após vestir Arão com as vestes sagradas, irmãos, Moisés colocou sobre ele o peitoral do juízo, e esse peitoral do juízo é um símbolo de Cristo como justo juiz. Lá em Isaías, no capítulo 32, verso 1, diz que Cristo reinará sendo um rei de justiça e dominará os príncipes segundo o juízo. E Jeremias, no capítulo 23, verso 6, diz: "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e julgará com sabedoria e praticará o juízo e a justiça na terra." No Evangelho de João, no capítulo 5, verso 30, Jesus disse: "Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo." Em Apocalipse 19, 11, irmãos, João viu os céus abertos e diante dele um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. E o versículo 8, parte B, diz: "Pondo no peitoral do juízo o Urim e o Tumim." Irmãos, imediatamente após colocar o peitoral do juízo, que é símbolo do julgamento justo, ali por cima do éfode, sobre o coração de Arão, Moisés colocou nele as duas pedras, o Urim e o Tumim, que eram chamadas de luzes e perfeições, por meio das quais se tiravam sortes para saber a vontade divina. E Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E por isso a doutrina da revelação progressiva das Escrituras Sagradas diz que em Cristo nós temos a plena revelação da vontade de Deus, pois conforme capítulo 2, verso 3 de Colossenses, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria divina. E a tradição judaica diz que estas pedras resplandeciam quando Deus revelava a sua vontade.
E o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu caráter, da sua glória e do seu ser. O versículo 9 diz assim: E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Irmãos, Moisés coloca um turbante ou uma tiara na cabeça de Arão. Na frente do turbante foi colocada uma placa dourada com a inscrição Santidade ao Senhor. A coroa de santidade expressa a realeza e a legitimidade do sacerdócio de Cristo. Após a queda de Jerusalém, Nabucodonosor, irmãos, levou os utensílios sacerdotais do templo para o reino dos caldeus, para a Babilônia. E Jeremias, no livro das Lamentações, após este episódio, lá no capítulo 5, verso 16, exclamou: Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Em outras palavras, irmãos, era como se Jeremias dissesse: perdemos a realeza do sacerdócio. Esta coroa sobre a cabeça de Arão indica que o seu sacerdócio era um ministério simbólico, uma sombra que se projetava ao encontro da imagem real do sacerdócio perfeito que se revelaria totalmente na pessoa de Cristo como nosso glorioso sacerdote diante do Senhor. O versículo 10 diz: Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e o santificou. Irmãos, após vestir publicamente os sacerdotes, aqui o tabernáculo foi ungido e por Moisés com o óleo da santa unção à vista de todos os filhos de Israel, para que tanto Arão quanto os líderes tribais vissem que o tabernáculo refletia a santidade e a presença de Deus no meio do seu povo, e que ninguém poderia se aproximar do tabernáculo na sua porta sem a presença de um sacrifício vicário ou substitutivo. E por causa dessa expressa santidade, irmãos, o pecador deveria olhar para o tabernáculo da mesma forma que deveria olhar para os ministros que ali estavam sendo consagrados, com profunda reverência e temor no coração, sabendo também do risco de desrespeitar as ordens dos sacerdotes e também de adentrar clandestinamente dentro do tabernáculo. Lá no Salmos 15, verso 1, Davi, em uma notável reverência pela santíssima presença de Deus, exclama: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? O versículo 11 diz: E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-las. À vista de todo o povo, irmãos, Moisés, após ungir o tabernáculo, aspergiu o óleo da unção 7 vezes sobre o altar e seus utensílios e sobre a pia de bronze. O altar era o local de purificação pelo sangue e a bacia era o local de purificação pela água. E tanto o altar quanto a bacia são símbolos de Cristo. Em 1 João, no capítulo 5, verso 6, o apóstolo João diz que Jesus é aquele que veio por meio da água e também por meio do sangue. O versículo 12 diz: Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Irmãos, após ungir o tabernáculo, o altar e a pia com todos os seus instrumentos e mobílias, também as mobílias que estavam lá dentro do Santíssimo Lugar, da mesma forma que fez com o tabernáculo, agora Moisés ungiu Arão para o sacerdócio. E a imagem de Arão sendo publicamente ungido por Moisés com um azeite puro, após ser lavado em água, é símbolo de Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo depois de ser publicamente batizado por João Batista nas águas turvas do Rio Jordão. Cristo foi lavado com água por João Batista, conforme as Escrituras dizem, ungido por uma mulher em Betânia com um nardo puro, que o preparou para o seu sepultamento, ou seja, antes mesmo dele ter o seu corpo salpicado com seu próprio sangue, teve o seu corpo lavado com água e também ungido com óleo. E os estudiosos dizem que Arão foi o primeiro a ser lavado com água, que simboliza a morte para o mundo e ressurreição para Deus, e depois ungido com óleo e salpicado com o sangue antes de se tornar sacerdote.
E se pudermos aplicar tudo isso a Cristo, nós entendemos, e também os teólogos entendem, que Cristo foi lavado com água, ungido com óleo e salpicado com seu próprio sangue, e que ele efetivamente se tornou sumo sacerdote exatamente no dia da sua crucificação. Cristo, ele se torna sumo sacerdote no mesmo instante em que ele morre para o mundo e ele tem então o seu sangue aspergido ali na cruz. A partir do momento que ele morre, então ele se torna o grande sumo sacerdote de Deus para ser o mediador da nova aliança. O versículo 13 diz: também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui, irmãos, não se fala sobre o derramamento do óleo sobre a cabeça dos 4 filhos de Arão, pois os teólogos especulam que Arão foi o único a ser ungido com óleo porque era o maior representante do sacerdócio divino e porque simbolizava a Cristo como o único ungido de Deus. E os filhos de Arão somente receberam vestes sacerdotais e depois foram consagrados para ministrar no tabernáculo juntamente com seu pai. E esta figura nos remete à imagem dos crentes, irmãos, sendo vestidos com as vestes de salvação e depois ungidos pelo Espírito Santo após a morte e a ressurreição de Jesus, no capítulo 2 do livro de Atos, tendo com ele inaugurado o sacerdócio real da nova aliança 50 dias após a morte e a ressurreição de Cristo. E conforme 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, a unção de Arão e de seus filhos é uma sombra da unidade entre Cristo e a sua igreja para realizar o sacerdócio da nova aliança, conforme Hebreus capítulo 2, 10 e Hebreus no capítulo 10, do verso 9 ao 10. O versículo 14 diz assim: então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Irmãos, Arão e seus filhos eram descendentes de Adão e eram seres humanos pecadores. Sem o sacrifício de Jesus, o segundo Adão, o ministério dos sacerdotes não teria sentido algum. A apresentação do novilho como a oferta mais alta pelo pecado, aqui no versículo 14, é o lembrete de que a natureza dos sacerdotes, embora ministros de Deus, era uma natureza pecaminosa. E ao colocar as mãos na cabeça do animal como transferência simbólica dos seus pecados, Arão e seus filhos estariam assumindo publicamente que eles eram pecadores por natureza e que precisavam da mediação do sangue da vítima, tipificada como Cristo, ali para que eles pudessem ter os seus pecados sendo, de certa forma, expiados diante de Deus. O versículo 15, parte A, diz: e o degolou, e Moisés tomou o sangue. Irmãos, pelo que se percebe aqui, Arão, seus filhos, após a imposição de mão na cabeça do animal, deveriam tomar uma faca de bronze e degolar o pescoço do novilho. O novilho literalmente precisava ser morto pelas mãos dos pecadores, dos sacerdotes pecadores, e ter seu sangue derramado no altar para que sua vida fosse aceita em favor dos transgressores que agora estariam sendo santificados. A mensagem deste sacrifício para o povo que estava diante do tabernáculo, testemunhando essa solenidade, era que alguém precisava morrer para que outros pudessem viver. Por quê? Porque conforme Romanos, no capítulo 3, versos 23 e 25, a palavra nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e a única maneira de restaurar o elo perdido entre Deus e os homens ocasionados no Jardim do Éden seria mediante a morte expiatória de Cristo na cruz, onde Deus estabeleceu a propiciação pela fé no seu sangue para mostrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a presciência de Deus. A parte B do versículo 15 diz: e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e o purificou o altar, e depois derramou o restante do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Irmãos, a expiação para o altar era necessária para remover dele a profanação dos sacerdotes que faziam sacrifício sobre ele. O altar precisava, neste exato momento, ser inicialmente purificado, porque, embora fosse projetado por Deus, ele foi feito pelas mãos de homens pecadores.
E o sangue do novilho, após a imolação, deveria ser aspergido sobre as 4 pontas do altar e sua base, e essas pontas eram em formas de chifres que ficavam apontados para o céu. E sua posição para o alto pronunciava, irmãos, que o verdadeiro substituto do homem viria do céu, e tem um simbolismo de que o sangue de Cristo alcança os pecadores nas 4 regiões do globo terrestre. 1 João, no capítulo 2, verso 2, diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E os 4 chifres aqui também são figuras dos 4 pregos pontiagudos que foram molhados pelo sangue de Cristo no momento em que perfuraram as suas mãos e pés para fixá-lo à cruz. Então nós vamos parar por aqui e amanhã nós estaremos dando continuidade aqui no capítulo 8 do livro de Levítico e estudaremos a partir do versículo 16 até ao final do capítulo 8. Então, Deus vos abençoe em nome de Jesus e fiquem todos na paz do Senhor.